Bom, a paz a todos, né? Aqueles que também estão assistindo pelo vídeo ou ao vivo ou depois, né? Que alguns irmãos também fizeram muitas perguntas ao longo da semana. Significa que estão assistindo, né? Então tá bom. Hoje nós vamos dar sequência, vamos iniciar uma série nova. Essa série nós vamos falar dos tempos determinados, né? Vamos aqui colocar que faltou aqui um título. Então nós vamos estudar nessa série que estamos abrindo hoje, tempos determinados. Mas o que são tempos determinados? Tempos determinados é o que Deus instituiu ao longo da história. Lá em Gênesis, quando nós estudamos lá no quarto dia, se vocês lembrarem, quando Deus criou ali o sol, a lua, as estrelas no quarto dia, vocês lembram? Que Deus colocou ali então o sol e a lua para tempos e estações. Não sei se vocês lembram, Gênesis 1, verso 14. Ali está falando justamente isso. Deus ali já então, através de uma sombra, de uma figura, ele já começou a relatar o que ele queria que acontecesse no futuro com o povo de Israel e consequentemente conosco. Você vê que a gente aprendeu e está aprendendo que a revelação ela é progressiva, então ela sai caminhando e vem lá de trás até chegar a nós, né? Então, mais uma vez, esses tempos determinados são tempos instituídos por Deus para que o povo cumprisse um ciclo, e esse ciclo vai nos mostrar o tempo de trabalho deles, povo de Israel, um trabalho literal que ele era feito todo ano. Esse ciclo ele se repetia, todo ano o ciclo se repetia, e para nós aquilo era uma sombra para nós nos dias de hoje, ou seja, aquele ciclo do povo de Israel, ele hoje é o nosso ciclo de trabalho. E através dessa série de estudos nós vamos ver aonde nós estamos inseridos nesse tempo. Aqui dá para a gente entender onde nós estamos locados no tempo. Porque nós precisamos dessa revelação. Porque se adentrarmos as 70 semanas de Daniel para identificarmos a última semana que falta, que a qualquer momento pode se iniciar, são tantos acontecimentos, então a qualquer momento ela pode se iniciar. Então, para entendermos o que vai acontecer e o que está acontecendo, nós temos que também entender esse pano de fundo, porque se nós não entendermos, assim como o estudo das duas casas de Israel, nós vamos ficar sem norte, ou seja, sem direção do Apocalipse. Então, nós estamos preparando o caminho para chegar no Apocalipse, para discernir os tempos. Jesus falou que nós não saberíamos nem o dia e nem a hora, mas ele chamou de hipócrita aqueles que não sabem discernir o tempo. Ele até comparou: vocês sabem discernir se vai chover? Se o céu está rubro, se vai chover, se não vai chover, se vai fazer frio, e vocês não sabem discernir os tempos dos últimos dias? Hipócritas. Então Jesus quer que nós aprendamos, ensinamos, para quê? Para discernir os tempos, e é o que nós estamos fazendo. Nós estamos discernindo o tempo, está próximo. Mas o dia e a hora ele não vai dar. Aquele que marca dia e hora cai do cavalo. É envergonhado muitas vezes, porque ele não nos dá o dia e a hora. Mas as estações, os tempos determinados, quando vai chegando, você vai desenhando que você já aprendeu, você vai discernir, você fala: está chegando, é agora, é a qualquer momento, é agora, é agora. Mas temos que estar acompanhando a palavra de Deus, é o que nós estamos fazendo. Então esses tempos determinados, primeiro, algumas coisas eu não vou conseguir falar, porque é muita coisa mesmo. Então, vou tentar limitar um tanto que não prejudique, porque nós vamos falar novamente um pouco dos calendários e do tempo, quando formos falar justamente das 70 semanas e justamente do reino milenar que será, então, ali concretizado no final. Então, se nós olharmos os calendários eles mudaram. Eu não vou aprofundar nos calendários, mas se você ver, por exemplo, se você ver o calendário do Rômulo, o calendário Rômulo, ele era em 753 antes de Cristo. Então tem mais, ok? Misturou com Babilônia, com Assírio, Mesopotâmia, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Então o calendário de Rômulo, ali é 750, eu estou pensando porque eu fiz uma relação com a matrícula que eu tinha no trabalho, para mim não esquecer. Aí a matrícula é 754 e Rômulo é 753, por isso que eu fiquei
confuso, que eu coloquei para relacionar e isso me misturou a cabeça, mas é 753, ok? Antes de Cristo, então foi instituído o calendário Rômulo. Depois, em 46 a.C., foi instituído o calendário Juliano, que foi em homenagem a Júlio César. Também não vamos entrar em detalhes. Todos eles houve mudança, acréscimo de dias, de minutos, tirou minutos, fizeram um mexido no calendário, ou seja, o calendário ninguém mais consegue acompanhar o calendário, nem mesmo os próprios judeus. Eles dizem que estão no ano 5.780 e alguma coisa. Então eles também se perderam no tempo. Por quê? Foi proposital, porque Deus falou que ninguém sabia nem o dia nem a hora. Se eles estivessem com o calendário retinho, certinho, eles saberiam o dia e a hora. Mas Deus permitiu, através dos cativeiros assírio e babilônico, que eles também se perdessem. Por quê? Propositadamente, para a gente ficar em eminência de quê? De vigilância. Porque nós temos que vigiar. A geração antiga, ela não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Por quê? Porque é só hoje que Deus está despejando esse conhecimento. Então, veja que as coisas vão adentrando, misturando com as coisas de Deus, a sutileza de Satanás, e nós vamos deixando, ao longo da história vem perdendo. E assim aconteceu com o calendário. Lembra quando nós aprendemos na aula, quando estávamos falando da sombra dos dias na criação, quando nós falamos que o dia para o Senhor que Ele instituiu é tarde e manhã? Lembra? Tarde e manhã? Ou seja, o dia, o calendário religioso, criado por Deus, o dia inicia às 18 horas e não à meia-noite. Quem colocou meia-noite? O homem. Então ele inicia às 18 horas. De 18 horas a 17h59 do outro dia. É um dia. Lembra quando nós falamos, por isso que entenderam que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo? Nós mostramos e provamos na palavra que não. Nós vamos refazer isso aí, vamos mostrar as datas e o gráfico todinho no dia que a gente for falar justamente do mundo dos mortos aqui. Nós vamos destrinchar esse momento de novo. Então não vou destrinchar ele agora. Mas você vê que, por isso que perderam, por isso que falou que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Porque perderam esse calendário religioso. Jesus morreu na quarta, ressuscitou no sábado, no crepúsculo do sábado, no sétimo dia, no crepúsculo do sábado ele ressuscitou. Ao terceiro dia, quarta, quinta, sexta, aí você contar 3 dias e 3 noites, conforme diz o que? A palavra. Mateus 12, 40, fala que seria dado um sinal para aqueles que estavam pedindo, que o sinal que ia ser dado era do profeta Jonas. Jesus ficaria 3 dias completos e 3 noites completos no ventre da terra, assim como Jonas ficou no ventre do peixe. Ok? Então o calendário se perdeu. Então vamos lá. Outra coisa que eu queria falar. Lunisolar. O calendário é lunisolar. Então veja, Israel teve problema. Eles tentaram acompanhar o calendário religioso. O mundo começou com outro calendário. Então hoje nós vivemos o calendário gregoriano. Já não é mais nem o juliano. E quem instituiu o calendário gregoriano? O Papa Gregório. Aí você pergunta, que Papa tem a ver com o calendário? Porque os jesuítas, cientistas hoje que tem no Vaticano, que são trabalhadores para o Vaticano, para o Papa, são grandes cientistas e eles movimentam astronomias. Lembra que eu falei que os maiores telescópios, 2 maiores telescópios que tem no mundo é do Vaticano? Inclusive chama Lúcifer, um deles. Por que será que chama Lúcifer? Né? Por que não botou outro nome? Que raio que não botou outro nome? Ele não botou qualquer outro nome, mas bota Lúcifer. Então veja que eles têm envolvimento, eles alegam que aguardam Jesus e ficam monitorando o céu, que Jesus vai vir lá na constelação de Órion. Ponto, não vou entrar em mais detalhes. Então veja que há uma mistura aí. E isso traz prejuízo para o povo de Deus. E todos nós, como eu falei, viemos lá do catolicismo. Ou você já foi, ou a sua mãe já foi, ou seu parente já foi. Então quando você passou por ali, algumas coisas se misturou. Tanto no catolicismo, como o próprio evangelismo hoje, o evangélico, o cristão, evangélico, protestante, vamos dizer assim, ele também misturou. Então hoje está tudo meio turvo, está tudo meio bagunçado, porque o povo hoje, eles pegaram uma linha de raciocínio e eles seguem uma linha e não abrem o leque. Eles têm um currículo e permanecem no currículo. Deus de 1900 e bolinha, eles vêm subindo com o mesmo currículo. E eles não têm interesse de mudar o currículo. Então, quando eles vão
como que eles vão enxergar uma revelação dessa se eles não abrem um leque? É por isso que a gente tem que ir minando eles, para eles abrirem o olho e ver, pô, esse cara é doido, ele está falando um negócio que isso não existe, mas eu estou curioso, eu vou na palavra. E ele vai na palavra de Deus, não é que o negócio aqui está estranho, o que ele falou estava certo? Uma pessoa essa semana me ligou para mim, brigou comigo a respeito da questão do casamento de Deus, Deus com Jesus, Jesus que é Deus, não consegui captar aquilo ali. E aí depois eu convenci ela, e ela viu, enxergou e falou, caramba, eu vi, aí entendeu, mas foi eu que fiz ela entender? Foi não, foi o Espírito Santo, porque quando ela me ligou para me explicar para ela, o que acontece, os olhos dela se abriu, mas foi eu que abri? Foi o interesse dela. Quando ela se interessou. Aí os mesmos textos que eu mandei para ela, eram os mesmos textos que ela viu no vídeo, os mesmos textos que ela já tinha lido. Mas ela não tinha entendido. Mas quando ela se dispôs, peraí, tem alguma coisa diferente. Opa, aí dá o coração, ó. Aí o Espírito Santo, é isso, é isso, é isso, é isso. Então é isso que a gente tem que fazer. Então vamos lá. Lunisolar, o calendário. Lunisolar que significa o quê? O judeu, né, comecei a falar e mudei o foco. O judeu, por exemplo, ele tem 2 calendários hoje. O religioso e o civil. Por que ele precisa do civil? Porque ele precisa acompanhar o mundo. Então ele tem um calendário civil. Mas eles seguem os judeus ali mais céticos, os que buscam manter a lei e tal, guardar todo o sistema. Eles então mantêm o calendário religioso. Mesmo tendo perdido a sequência também, mas eles mantêm o calendário religioso, as festas, Yom Kippur, né, Shemitah, Yom Teruah, essas coisas que eles festejam, algo lá você pode ver, passa no YouTube, na televisão, os judeus se reuniram para comemorar o ano novo, né, o Shemitah, né, o Yom Kippur, o Yom Teruah, e vai, beleza? Então eles permanecem. Por isso eles têm 2 calendários. Lunisolar por quê? Porque a lua rege os meses no calendário de Deus. Porque os meses de Deus só tem 360 dias. Isso é importante você gravar. Os meses só tem 360 dias. Oh, desculpa. Boa. Os meses têm 30 dias e o ano 360. Ainda bem você falar, senão, tá vendo? Então beleza, então vamos lá. 360 dias do ano. Veja só, o nosso tem 365 ou 366. Aquela questão do ano bissexto. E mais, Deus deu esse calendário profético, porque através dessa medição, dessa contagem, desse calendário, nós vamos entender os tempos determinados. Se nós tentarmos aplicar o calendário gregoriano aqui, acabou. Você perdeu a revelação bíblica, não bate nada. Ok? Então gravou, né? Essas coisas vocês precisam gravar de cara. O dia do calendário religioso, o calendário que Deus instituiu, inicia às 18 horas. Beleza? O ano tem 360 dias. O mês, 30 dias. O mês baseado na lua. O ano baseado no sol. Ok? Beleza? Então vocês precisam gravar isso aí. Vamos lá em Levítico 1 e 2. Pensei que você não ia sair da capa mais não, tá aí. Levítico 23, 1 e 2. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: as solenidades do Senhor que convocarei serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Algumas versões, solenidades. Aí você, não conhecendo, aí você não procurar saber o que é. Solenidades são festas. Aí se você procurar em a versão Almeida atualizada, fala aos filhos de Israel e diz: as festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São estas as minhas festas. Agora vamos traduzir para o original. Moed. Moed significa tempo de testemunho. Moed. Tempo de testemunho. Tempo de dar testemunho. Por que será? O tempo que eu estou aqui é o tempo que eu tenho de dar testemunho. De quem? De Deus. O judeu, mediante a lei que Deus estava entregando para eles então teriam esse ciclo que nós vamos começar a aprender hoje. Mediante esse ciclo, eles iam aprender como adorar a Deus e fazer sempre um memorial, relembrando o que Deus já tinha feito para com eles. Então, veja, eu não quero levar para a nova aliança agora, ok? Tá? Não quero levar. Para quem está entrando nesse estudo, né, pode estar vendo no vídeo, nós não somos judeus, não queremos fazer ninguém se tornar judeu, tem que estar falando, porque algumas pessoas deparam com o vídeo no início,
E o que acontece? Esse povo quer virar judeu, aí sai do vídeo. Então nós não queremos transformar ninguém em judeu, ok? Ninguém está querendo fazer alguém aqui cumprir as festas. Nós estamos olhando as festas como figuras, como sombras, para uma realidade que está acontecendo hoje. Beleza? Então vamos lá. Festas físicas, Moed, tempo de testemunha. Aí você pega o texto e fala aos filhos de Israel e diz-lhes: os tempos determinados, fixos, que eu estabeleci, você pode parafrasear, do Senhor, que proclamareis, que ele ia falar para eles, serão o quê? Santas convocações, serão convocações separadas. Aí são 3 convocações que nós vamos aprender já já. 3 convocações. Então serão santas convocações, essas são as minhas festas, ou seja, esses são os meus tempos determinados. Tá vendo? Se você não for atrás, não vai saber nada do que está acontecendo aqui. Altair, você não está inventando isso, não? Alguém pode acreditar e pode falar que eu estou inventando. Ok? Por isso, então você tem a internet, você tem o hebraico, você tem aplicativo, né? Para você procurar. Você coloca o aplicativo no hebraico e procura Levítico 23, capítulo 2. Aí você vai lá, palavra festa. Aí você vai ver Moed. Aí você vai no dicionário Strong, que o próprio aplicativo vai te oferecer e vai estar lá. Tempos determinados. Beleza? Eu não quero ficar abrindo para a gente para ganhar tempo mesmo. Vamos lá. Então, Colossenses 2, 14, 17, nós já lemos várias vezes esse texto aqui, para mostrar a questão de sombras, ok? Colossenses 2, 14 a 17. Deixa eu mudar isso aqui. Aqui, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, riscou a cédula ele na cruz, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós cravando na cruz. O que ele cravou na cruz? A lei cerimonial. Quando ele morreu, o véu do templo se rasgou, a arca ficou disponível. Ninguém podia acessar a arca, ninguém podia acessar Deus a não ser através do sumo sacerdote. Hoje nós acessamos. Claro que é através de um sumo sacerdote. Quem é ele? Jesus. Mas eu preciso fazer ritual, eu preciso sacrificar animal, eu preciso fazer alguma coisa? Para ele, não. O nosso sacrifício contínuo hoje é as orações, é o estudo da palavra, são as obras de misericórdia, ajudar o próximo, a viúva, o estrangeiro, o órfão. Essa é a verdadeira religião que Tiago nos expõe no capítulo dele. Ok? Então veja, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, quando Jesus morreu na cruz e foi consumado, ele disse para Satanás: perdeu, já está lançado no lago de fogo. Mas ele já foi lançado? Não, está aguardando o tempo de trabalho também, assim como nós. Mas Jesus já triunfou, porque ele venceu a morte. Então ele já triunfou sobre Satanás. É por isso que eu falei para você que Satanás não se alegra nisso aqui, quando você fala, ele perdeu, ele já está derrotado, só falta ser lançado no lago de fogo. Para Jesus é como se ele já estivesse lançado no lago de fogo. E Jesus já olhou para o final, já está lançado para Jesus, mas para nós ele ainda está trabalhando. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou dos sábados. Por quê? Porque essa lei cerimonial que ele acabou de expor aqui no capítulo 16, são sombras das coisas futuras, sombra de hoje o que está acontecendo. Das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, o cumprimento de tudo isso que nós vamos aprender hoje é Cristo. Mas por que então, daí que raio que eu preciso de aprender se eu já sei que é Cristo, já me falou que é Cristo? Para que nós vamos gastar aí 3, 4 estudos? Porque se a gente não entender os tempos determinados, nós não entendemos 70 semanas, o Apocalipse e o restante da Bíblia. Vocês não querem aprender o restante da Bíblia? Não queremos discernir os últimos dias? Então temos que caminhar. Porque era fácil. É isso que acontece com muita gente que tem preguiça de estudar. Tem gente que fala, se você acabou de falar que completou Jesus, eu vou querer saber se os pão é as 2 casas, eu vou querer saber se o trigo é Jesus, eu vou querer saber se as uvas são os ímpios, não quero saber disso não. Que o candelabro é 7 igrejas, que o meio do candelabro é Jesus, que as 4 pontas ali representam a Bíblia, os frutos, os dons e blá, blá. Para que isso, Altair? Porque é maravilhoso, Deus deixou para nós que nós aprendêssemos, para que nós
Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Está escrito em Oséias justamente porque é um processo. E você precisa ajudar mais alguém. Não é só você. Você está aprendendo, não é só para você, não. Você está aprendendo para pegar alguém quando chegar em você e te perguntar algo, ou te questionar, ou quiser que você cumpra algo errado. Opa! Na Bíblia está dizendo assim. Aí você vai desmontar a pessoa. E se aí você, sei lá, tá lá. Aí a pessoa for lá e tá lá. Ela vai olhar para você e vai falar o quê? Então, é isso que nós estamos estudando, mas é para confrontar só? Não, nós estamos querendo ajudar. Ninguém aqui está aí contra a bandeira A, B, C, D, muito pelo contrário, a gente queria que toda a bandeira A, B, C, D olhasse isso e nós se tornássemos um povo. Simples assim. Então, são sombras, ok? Sombras. 1 Coríntios 10, 11 também está falando. Eu estou repetindo esses textos para que fique gravado na mente de vocês, porque o que nós estamos falando são sombras, maquetes, são direcionamentos que Deus está dando para você aprender o Novo Testamento. Ó, nós estamos no Novo Testamento, Paulo está nos ensinando. Paulo ensinou lá na época dele. Está nos ensinando. Então veja. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, tudo. E estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos, ou seja, os últimos dias. Então, o quê? O que é sombra para aviso nosso? Está avisando de quê? Olha lá. Essas coisas foram feitas figuras. O quê? Tudo que aconteceu com ele no deserto, todas as coisas que aconteceram com eles no deserto. Desde as tentações, eles murmuraram contra Deus e tentaram Deus 10 vezes. Nós vamos fazer um estudo dessas tentações mais na frente. Então veja que eles tentaram Deus 10 vezes. E aí o que aconteceu? Quem era a pedra que fluía a água no deserto? Cristo. Quem era o maná que caiu do céu? Cristo. Quem era a nuvem? Cristo. Quem era a coluna de fogo? Cristo. Aí, já sei, não vou estudar. Claro que tem que estudar. São sombras, porque nós precisamos dessa revelação para poder, então, prosseguir. Ok? Vamos lá. Aqui é a nossa figurinha, que eu vou ficar colocando ela uns dias aí para a gente sempre acompanhar. Nós estudamos, né? Satanás, queda de Satanás, né? Adão e Eva expulso. Aí viemos caminhando. Depois de Noé, pós-dilúvio, ele recebeu a bênção. Abraão, Isaac, Jacó. Ok? Aí os 12 patriarcas, as 12 tribos, né? Aquela questão que ali formou as 12 tribos no Egito. Lembra? Formou as 12 tribos. Providência de Deus, ali eles foram parar no Egito e cresceu, se tornou uma grande nação no Egito. Aí nós pulamos. Lembra que a gente pulou aqui quando ela se formou uma nação no Egito? A gente saltou. A gente não falou do deserto. A não ser a aula passada, peraí. Nós pulamos o deserto. Aqui eu estou falando do primeiro estudo, né? 2 estudos atrás. Aí fomos para os juízes. Lembra? 12 juízes. O 13º foi Samuel, que fez a ligação com os reis. Aí vem Saul, Davi, Salomão, 40, 40, 40, 120. Inclusive esses 120, nós vamos estudar nessa série agora, para saber que ciclo é esse do 120, que Deus sempre pincela. 120, 120, e aí as pessoas não entendem. Outra coisa, não somos numerologistas, não fazemos numerologia, não somos cabalistas, ok? A gente olha os números como revelação na Bíblia, e eles dão ênfase, Deus mostra que eles dão ênfase para poder então abrir, Ele nos dá uma chave da revelação através dos números, mas nós não damos ênfase aos números, porque não somos cabalistas e nem mexemos com numerologia, ok? A diferença é que você não vê o poder no número, você só vê o significado. Pronto, falou tudo, é isso aí. Então nós vemos o significado para o quê? Para que a revelação se complete, né? Isso aí, beleza. Porque tem gente, quando você começa a falar ciclo de 120 anos, aí papai, essas coisas, eles pulam fora, porque eles não querem ouvir, porque não conseguem terminar o vídeo ou o estudo, ou buscar para saber o que está acontecendo. Simplesmente deixam para lá, ok? Então nós estudamos sobre a divisão do reino, né? 2 casas, lembra? Judá e casa de Israel, Robão, Jeroboão, reino do norte, reino do sul, lembra? Aí então agora nós temos uma revelação que você tem que carregar ela agora até o final da Bíblia. 2 casas de Israel. Lembra que eu falei? Quando você deparar com o nome Israel, você tem que saber se está falando de Israel físico, se é um Israel espiritual, se é Efraim, ou se é os gentios, ou se é físico ou não. Eu sei que é difícil para você agora, mas você tem que saber o seguinte: quando você deparar com esse nome, você tem que parar e pensar e ler tanto para frente como para trás,
para ver se você já consegue discernir. O Altair falou que está falando do tal de Israel aqui. Peraí, ele é o físico? Aí você volta um pouco, que Deus está explicando. Para frente ou para trás ele está explicando quem é. Tá? Então, é para isso que nós estudamos as duas casas. Essa revelação vai mostrar justamente a questão de Apocalipse 7 dos 144 mil. Se não entendermos ela, por isso que perdemos a revelação de Apocalipse 7 e 14. Aí estudamos na aula passada sobre o casamento de Deus. Nós voltamos para o deserto. Então nós estamos fazendo igualzinho a Bíblia. Avançamos. Agora voltamos para explicar algo, para agregar a revelação para depois a gente ir para frente. A Bíblia faz assim. Então nós voltamos para o casamento de Israel, o casamento com Deus lá no deserto. Eles saíram do Egito e ali ao 3º mês eles tiveram um encontro com Deus no monte. Teve o casamento. Claro que logo após teria a carta de divórcio, mas teve o casamento. E foi no deserto, beleza? Hoje nós vamos voltar um pouquinho antes. Hoje nós vamos para o início, para a saída do povo do Egito. Porque foi lá que foi instituída a Páscoa. Você quer saber o que é Páscoa? É coelho? É ovo? É chocolate? Não. Hoje não está focado o estudo para este ponto, para mim dizer para você o que é verdadeiramente, se é coelho ou ovo ou não, mas você vai entender que não é. Quando você entender o que é a verdadeira Páscoa, o que ela se tornou hoje, o que é a verdadeira Páscoa para nós hoje, aí você vai ver que não é nada do que o mundo prega, como nós falamos no começo. O mundo vai injetando coisa no povo santo, na igreja, e vai misturando. É o arraial de Cristo, né? Todas as festas mundanas eles vão enfiando dentro da igreja. Quadrilha de Cristo e vai enfiando, ok? Então a gente não pode fazer isso, porque Deus ele veio, até falei esse texto, acho que foi, não sei se foi para Valquíria, eu falei, Deus ele veio trazer divisão, ele não veio trazer paz. Jesus veio trazer divisão e não paz. Aí quando você depara com esse texto, você assusta. Como assim ele veio trazer divisão? Ele veio trazer a divisão do santo e o profano. Porque quando ele chega, o que acontece? Tudo fica patente ao olho dele. Então o que acontece? O que é santo se manifesta. O que é profano se manifesta também. Então ele veio trazer essa divisão. Não é que ele veio trazer briga, veio trazer intriga. Porque muitos pensam que o texto está falando que ele veio trazer briga, intriga entre pai, mãe e filho. Ele veio trazer divisão. Se o seu pai não serve a Deus, é contra você porque você serve a Deus, infelizmente houve uma divisão na sua família. Mas você vai abandonar? Não, você vai continuar orando por ele. Mas às vezes o convívio talvez não vai haver mais. Então foi essa divisão que houve. Quantos não perderam amigos quando se tornaram cristãos? Eu perdi dezenas. De gente dentro da minha casa. Perdi dezenas. Ok? Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar dessa instituição. Esse é o ciclo que nós vamos estudar nessa série. Hoje nós vamos ficar só aqui, ó. Só nesse pontinho aqui. Ó, e nós vamos estudar esse. Esse ciclo anual ele era repetido durante todo o ano. Coloquei ele no segundo estudo, se eu não me engano. Pincelei. Eu não vou pincelar agora, porque senão eu vou começar a dar spoiler aqui. É interessante vocês acompanharem, ok? Então é um ciclo, ele vai dando sequência, ok? Trombetas, expiação, tabernáculo. Esses dois aqui de baixo, eles estão inseridos nessa revelação dos tempos determinados. Por isso que nós também vamos estudar a respeito do ano de Sabá, ou do ano sabático, e também dos jubileus. Por quê? Porque também eles vão nos servir para a contagem dos tempos. Eles vão agregar essa contagem no nosso tempo de trabalho na terra. Ok? Tanto é que Deus leva a sério, lembra que eu falei para vocês que Judá foi para cativeiro babilônico, ficou 70 anos no cativeiro porque deixou de guardar 490 anos, aí ele pagou 70 anos de cativeiro, 70 anos sabáticos que eles não guardaram, Deus cobrou. Cobrou tudo. Então veja que Deus, ele tem seriedade com a palavra, com aquilo que ele fala. Então tem que se levar a sério. São detalhes que você tem que levar a sério. Então veja que Deus levou a sério essa questão do ano sabático, porque isso aí nos mostra uma grande revelação que nós vamos obter quando chegarmos aqui. Vocês vão ver o que Deus mostrou para a gente ali embutido no Antigo Testamento, para nós hoje. Que maravilha, que bênção, que revelação que é para nós. E muitas das vezes nós deixamos passar batido, porque simplesmente não é para nós, é para os judeus. Mas nós temos que aprender. O Antigo Testamento está aí para a gente estudar ele, ok? Então vamos lá.
Então vamos passar. Antes de entrar na figurinha lá, são 3 encontros, 3 convocações que nós vamos ter, né, durante o processo em que Deus estabeleceu para este ciclo. Altair, mas você acabou de falar que era 7 festas e agora vem com 3? Não, é porque é o seguinte, são 3 encontros onde estão embutidas 7 festas. 3 convocações. Por que 3 convocações? Porque elas são próximas, emendadas uma na outra, e o povo tinha que se deslocar de longe para participar dessas festas. Então, saíam das suas terras e vinham caminhando para Jerusalém. Isso lembra alguma coisa para vocês? Saíam das suas terras e vinham para Jerusalém para poder realizar as festas. Está lembrando do milênio, que as nações vão vir para adorar o Rei Jesus lá em Jerusalém? Então, olha, essas são tudo figuras, já está tudo desenhado. Assim como o povo de Israel, para ele a Páscoa estava desenhada, que a Páscoa significa a saída do Egito, porque eles tinham que matar o Cordeiro Pascual. Assim, a nossa saída do Egito está desenhada aí. Qual é o nosso Cordeiro Pascual que nós vamos ver no longo do estudo? Jesus. Então veja que nessas convocações, elas servem para o povo de Israel, para os nossos dias hoje, até a segunda vinda de Cristo. Elas se repetem. Então veja, a Páscoa e os ázimos representam o quê? A saída do povo do Egito. Elas eram emendadas, então era Páscoa, ázimos e primícias. Aí tinha um intervalo de 50 dias, o povo então ia embora. Muitos iam embora. Quem era muito longe ficava, porque tinha que passar 50 dias para o Pentecoste. Então nós tínhamos o segundo encontro, o Pentecoste. O Pentecoste ele representa o casamento de Deus que nós estudamos na aula passada. Representa a descida do Espírito Santo em Atos 2. E representa a descida de Jesus no Monte das Oliveiras. Pentecoste. Descida de Deus para falar com o povo. Descida do Espírito Santo. Descida de Jesus. Pentecoste. Por isso nós vamos encaixar os tempos naquele mapa. E vamos saber onde nós estamos. Tabernáculo representa o quê? Lá atrás. Qual era o primeiro tabernáculo? O Éden. Deus estava no Éden. Vinha falar na viração do dia com Adão e Eva. O tabernáculo então se tornou o que mais à frente? Se tornou justamente o monte, na hora que ele estava casando com o povo. Deus estava no monte, o tabernáculo. Por isso que ele falou, ninguém toca no monte. Só suba Moisés. Mesmo assim, Moisés ficou entre as nuvens. Por quê? Depois que subiu 70. Mas veja, ninguém podia tocar, porque o monte se tornou um tabernáculo, onde Deus estava ali morando, estava no meio do povo. Jesus estava casando, estava no meio do povo. Aí, agora, Deus está aqui, quando ele institui o tabernáculo, Deus está na coluna de fogo, igual a imagem aí, Deus está no meio do povo. Tanto é que quando a nuvem ou a coluna de fogo se movimentava, era que o povo andava. O acampamento era assim, enquanto a nuvem não parava quando era de dia, ou a coluna de fogo à noite, o povo não parava. Não tinha problema, eles não se cansavam, não fadigavam, os pés não inchavam, os sapatos não acabavam, a roupa não envelhecia. Então, aí Deus tocava o barco, andava 3, 4, 5 dias, 20 dias, para que a nuvem parava, aí o povo parava e esperava. Aí Deus falava com Moisés, Isaías montava o acampamento. Aí tinha lugar que ficava 20 dias, tinha lugar que ficava 30 dias, 40, 3 meses, teve um lugar que ficou 3 meses, teve um lugar que ficou 2 dias, desmonta tudo e pode ir embora. Até completar os 40 anos, por quê? Por causa da incredulidade do povo, eles ficaram 40 anos ali andando em redor. Até morrer todo mundo. Porque eles foram incrédulos, então até os de 20 anos para cima morrer, Deus ficou lá. Pode ficar andando. A nuvem ia, aí o fogo, e eles andando, até morrer todo mundo. Quando morreu todo mundo daquela geração, que só Josué e Caleb escapou, então, Deus então, agora vamos sair do deserto. Mas Deus então hoje mora como que Ele está em nós? Através do Espírito Santo. Ele mora em nós através do Espírito Santo. Hoje você é um tabernáculo, hoje você é uma tenda, hoje você é um templo. E que dia que isso vai se tornar literal? Que dia? Apocalipse 21, verso 3, quando a nova Jerusalém descer, o que vai acontecer? Deus vai habitar no meio do povo. Apocalipse 21, verso 3, ok? Vamos lá. Tudo isso está embutido nesse estudo, nessa série. Eu estou falando isso para aguçar a curiosidade de vocês, para vocês ficarem atentos e não deixar escapar nada. Porque pode ser que às vezes eu deixe de falar uma coisa e vocês não entendam e não queiram perguntar.
Pois eu digo o seguinte, perguntem, porque assim eu estou falando rápido, pode ser que eu passe alguma coisa e não fique claro. Ok? Voltamos à figurinha que eu falei que a gente vai estudar hoje. A Páscoa, a instituição da Páscoa. Onde apareceu a Páscoa? Como veio a Páscoa? Quem ensinou a Páscoa? Falando Páscoa cristã. Ok? Vamos lá. Então vamos lá em Êxodo 12. Êxodo 12. Êxodo 12 é a instituição da Páscoa. Vou ler um pouco rápido, vou só parafrasear alguns pontos, ok? Mas é bem claro. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Quem está estabelecendo o primeiro mês do ano é Deus. Veja, este vos será o primeiro dos meses do ano. Aí ele está falando de Nissan e Abib, que seria março para abril. Março para abril, 14 a 14 do outro mês. É assim que se mede o calendário de Deus. Então, quando você vê Nissan, é o primeiro mês. Quando você vê Abib, é o primeiro mês. As versões, elas... E a questão da saída do cativeiro, o povo vieram com outra linguagem, então começaram a adotar outro nome. Então, você vai deparar com Nissan ou Abib. Esse é o primeiro mês do ano. É março. Então, você já coloca na sua cabeça que o primeiro ano do mês de Deus é março. Beleza? Não é janeiro. Ok? Para começar, nem existiam esses nomes, ok? Existia o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês. Não existia nomes. Esses nomes são nomes de deuses que foram colocados nos meses ao longo da história. Ok? Então vamos lá. Por isso que o nome é justamente Abib ou Nissan. Tem nada a ver com esse nome aí, desses que eles colocaram. Mas é o calendário de Deus, né? Vamos lá. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, do primeiro mês, tome cada um para si um cordeiro, né? Ovelha, carneiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro, para não desperdiçar. Até nisso Deus pensa. Se você tem uma família pequena, vai desperdiçar, chama o teu vizinho, divide com ele. Então Deus já está ensinando o quê? A comunhão. Ok? O cordeiro ou cabrito será sem mácula. Grave essa palavra, sem mácula, sem pecado para nós no futuro. Já estou dando a dica. Sem mácula é sem defeito. Sem mancha, sem defeito nenhum. Não é aleijado e cego, igual na época de Malaquias as pessoas estavam oferecendo. Por isso que Deus não recebia. Era aleijado, eram os mais defeituosos, eles ofereciam. Aí você está morrendo mesmo, dá para Deus. Esse está aleijado mesmo, já não serve para mim, de repente serve para Deus. Vai lá e mata. Deus, ó, quero não. E eu guardareis até o 14º dia, grave, 14º dia. Nós já passamos por aqui, se vocês lembram, quando falamos da questão de Jesus, da ressurreição de Jesus, né? Vocês estão lembrados. Por que Jesus morreu dia 14? Aqui está desenhando que Jesus morreu dia 14. Jesus é o cordeiro? Já estou adiantando. Jesus é o cordeiro, certo? Estou adiantando para ver se fica mais fácil vocês entenderem. Veja que ele está dizendo para mim, nós estamos no êxodo, na saída do povo do Egito. Mais de 1000 anos, ele está dizendo como é que Jesus vai morrer. Que dia que Jesus vai morrer? Do mês. Ele disse o mês, primeiro mês, e ele disse o dia. Está vendo? Ele já está dizendo que dia que Jesus vai morrer. Até a hora ele diz. Aí vamos lá. Guardareis até o 14º dia do mês, que é o dia 14 do primeiro mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. Que hora Jesus morreu? Eu estou dando spoiler para ficar mais fácil vocês entenderem. Que hora que Jesus morreu? 3 horas da tarde. Hora nona. Hora nona. 3 horas da tarde. Está vendo? Sacrificará à tarde. Por isso Jesus morreu 3 horas. Porque existe para os judeus sacrifícios da manhã e sacrifício da tarde. O sacrifício da manhã 9 horas. O sacrifício da tarde é às 3 horas. Jesus começou a crucificação dele no sacrifício da manhã. Mas ele só morreu no sacrifício da tarde. Ok? Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta. Ombreiras, portal, verga. Pegar o sangue do cordeiro e passar. Pintar, melar a porta. Para quê? O que significa Páscoa? Pesar. Significa passar por cima.
significa desviar, pular. O anjo da morte vai atacar o Egito ali para matar os primogênitos, o que vai acontecer? Tem sangue. Opa. Sangue de quem? Do Cordeiro. Por isso, quando você está em Jesus, o que acontece? O inimigo não lhe toca. O sangue, ele está vendo Jesus, o sangue. Você está lambuzado de sangue. De quem? Do Cordeiro. Veja, é interessante, temos que ir devagar. Se eu não der, nós fecha no meio desse aqui e começa no meio. Mas nós não vamos poder perder esses detalhes não. Se eu passar correndo aqui, alguns detalhes nós vamos perder, ok? Se eu ver que avançar muito aqui, a gente dá um jeito de finalizar aqui para não atrapalhar. Então veja que é muito detalhe. Se parar, está escrito, está detalhado os mínimos detalhes. Só faltou dar o CPF se existisse na época de Jesus. Então veja. Vamos lá. Congregação justamente aqui. Olã, ambas as ovelhas e navega da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos. Asmos significa sem fermento. É a segunda festa. Nós estamos na Páscoa. Aí quando vira para o asmos. Ok? Que seria o dia 15 do primeiro mês. Vai lá. Estou dando spoiler para ir adiantando. Com ervas amargosas a comerão. Aqui é tremendo. Alguém já comeu carne de carneiro e de cordeiro? Não é forte? Aí Deus está dando a dica, é o seguinte: vocês vão comer carne. Eu vou falar, vocês vão comer a carne do cordeiro assada. Aí vai falar que não é para ser cozida para não passar mal. Vocês vão comer assada. E vão comer ervas amargosas para não passar mal no caminho, que nós vamos sair do Egito hoje. Mas as ervas amargas também, ela mostra a aflição que eles passaram como escravos no Egito. Então a erva amarga, quando eles começarem a comer para festejar mais à frente, eles vão relembrar: o sangue do Cordeiro libertou eles do Egito, libertou da morte. A erva amarga, aquela escravidão era difícil. Erva amarga, a escravidão era amarga. Veja como é lindo Deus falando no povo. Então eles tinham que fazer isso como um memorial eterno, ou seja, perpétuo. Mas eles estão fazendo até hoje. Alguns deles fazem o Páscoa assim. Mas nós temos que fazer essa Páscoa? Não. Calma que vocês vão saber que Páscoa que nós vamos ter que fazer. Ok? Então ele vem: comereis dela. Não pode comer cru. Tá vendo? E tem que comer assado. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim, pois, comereis. Aqui ele está falando, ele está já trazendo a profecia para o futuro. Porque o povo que está no Egito não amanheceu o dia. Antes da meia-noite eles Mas ele está dando uma dica, porque ele já está instituindo uma Páscoa que vai servir para aquele momento, para um momento no futuro, quando a lei for dada para o povo, mais à frente ainda, até Jesus. Então ele já está dando a dica. Por quê? Não ia sobrar nada, eu tenho que deixar sobrar no outro dia. Porque eu não vou estar aqui no outro dia para comer? Eles podiam falar isso. Mas eles não sabiam que ia sair no mesmo dia. Deus mandou eles preparar, cingir os lombos, mas não falou: vocês vão sair. Ele deu as dicas, mas não falou: não, vocês vão sair agora. Ele mandou eles preparar. Quer ver como é que ele mandou eles preparar? Assim, pois, comereis. Aí vem: os vossos lombos cingidos, preparados, os vossos pés, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Ele já está dando a dica: comei apressadamente. Por quê? Daqui a pouquinho vocês vão sair daí. Ó, cajado na mão, pé calçado e cingido, mochila se tiver, tudo pendurado, preparado. Ó, é hoje, é agora. É isso que ele está dizendo. Vamos lá. Aí ele vem: e eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas. Que sangue? O sangue do Cordeiro que passou nas portas. Então aquele sangue será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, Deus vendo o sangue, passarei por cima. Aí, mas não foi o anjo da morte que passou? Jesus veio e já matou muita gente. Tem um anjo que matou 180 mil lá. Era Jesus que matou. Quem matou o pessoal do Egito? Vamos lá. Aqui, Deus é Deus. Ele está falando, ele está avisando, ele está ensinando, ele está mostrando. E está falando que tem um dia que ele vai fazer isso.
É por isso que a gente tem que acreditar em tudo que está aqui. É passar medo nas pessoas? Não, é mostrar o que é sério, o que é verdadeiro. A gente brinca com uma vida de 80, 90 anos, troca ela por uma eternidade. 90 anos passa rapidinho. Pum. Nós estamos de 60 para 90. Pum. Entendeu? Agora eu vou trocar uma vida dessa aqui por uma eternidade com Deus. Cara, é sério, por isso que a gente tem que pregar isso nas igrejas, para o povo acordar. Alguns ficam chocados. Eu, hein? Parece um fariseu. Só está dando chicotada. Não, gente. Nós estamos estudando a Bíblia. Não é o Altair que está querendo isso, não. É Deus que está querendo nos ensinar. Então o sangue é por sinal. E aí o que ele fala? Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, memorial, para que relembre do que está acontecendo aqui. Vocês vão fazer isso mais à frente, fazer, como lei. É como lei que vai se tornar por povo. Vamos lá. Aí ele fala, né? Celebrar-vos-ei por festa, por tempo determinado ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Por que perpétuo? Porque uma vai emendar na outra, até o milênio. Por isso que ele falou perpétuo, a gente não entendia. Altair, mas a Páscoa judaica acabou. Nós não precisamos exercer ela. Por que está perpétuo aí? Ah, então é só para eles. Vamos lá. 7 dias comereis, aí ele vai falar. Ai, tem um detalhe aqui, viu? Eu não ia ler essa parte de baixo não, mas... 7 dias comereis pães asmos, pão sem fermento. Ao primeiro dia tirareis fermento das vossas casas. O que é fermento? Na Bíblia o fermento significa pecado. O Deus estava ensinando o povo que não tinha a lei. Lembra que eles inventaram no Egito? Eles não tinham a lei. Então eles não sabiam. Eles sabiam o que era desobedecer à vontade de Deus, mas não sabiam seguir, não tinha placa. Lembra? Não tinha lei? Não tinha falando, se eu fizer isso eu estou enrolado. Se eu não fizer, eu também estou. E se eu fizer isso. Não tinha. Então Deus está ensinando eles. Então vocês vão pegar e vão comer o pão sem fermento. Ele está mostrando que para participar dessa Páscoa no futuro, você deve estar sem pecado. Mas é para os judeus? Não, eles continuaram comendo pão sem fermento. Até Jesus vir. Porque Jesus era o cordeiro. Jesus é o cordeiro. E quem é o pão asmo? O próprio Jesus. E agora eu me torno asmo em Cristo. Massa sem fermento. Então veja. Se você pegar... E outra coisa. Jesus instituiu eu tenho que dar esse spoiler porque... Aproveitar o gancho aqui que talvez nós vamos parar antes de terminar e chegar lá. Por exemplo... Jesus instituiu a ceia em Mateus 26, 1 Coríntios capítulo 11 e mais os outros evangelistas lá. Mas só esses dois são importantes para a gente fazer isso aqui. Jesus na ceia ele bebeu vinho ou suco? Suco. Por quê? Exatamente, porque o suco de uva, o vinho é um suco de uva fermentado para virar vinho. Então veja, no primeiro dia da Páscoa, tem que ser tirado todo o fermento da sua casa. Vai mostrar aqui que a pessoa vai ser apedrejada ou ser expulso do povo de Israel. Jesus cumpriu toda a lei. Então Jesus bebeu vinho? Não, senão ele estava descumprindo a lei. Satanás botava o dedo na cara dele. Você disse que cumpriu toda a lei, eu te peguei. Eu estava em Judas, lembra? Que te traiu lá na ceia. Eu vi que você tomou vinho. E Judas participou da ceia. Mesmo assim traiu Jesus. Assim tem algumas pessoas, está do lado, mas trai. O ser humano é assim, ainda mais quando o inimigo adentra a vida da pessoa. Vamos lá, olha só. Não ia ler, mas eu tenho que ler. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado com fermento, desde o primeiro dia até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Será expulsa do povo. Será destituído da aliança. Aí ele vem, o primeiro dia haverá santa convocação, o primeiro dia é um sábado. Por quê? Seu aniversário cai todo dia no mesmo dia da semana? Quem é aqui que o aniversário cai todo dia numa quinta-feira?
todo dia no sábado. Então lembra que ele falou, a festa da Páscoa será instituída no 14º dia do primeiro mês. Mas ele todo dia dava numa quarta-feira? Porque Jesus morreu numa quarta-feira, para ainda aumentar a revelação da profecia. Para ele morrer na quarta e ressuscitar no sábado. Mas dia 14 cai toda vez quarta-feira? Claro que não. Então ele está me dizendo o seguinte, no primeiro dia haverá a Santa Convocação, no primeiro dia vai haver um sábado, é um sabaton, não dá para me explicar profundo agora nesse momento. Mas toda vez que ia iniciar uma festa era um sábado cerimonial. Mas era o sábado da semana? Não, era um sábado cerimonial, era um feriado. Porque o dia 14 podia cair segunda, podia cair terça, podia cair quarta, podia cair quinta e sexta. Eles viravam um sábado cerimonial, um sabaton. Então era essa convocação, ele era justamente esse feriado para o povo. Para eles não fazer obra serviço, só trabalhar na obra do Senhor. Para poder o quê? Cumprir as festas. O ciclo que Deus estabeleceu para eles. Vamos lá. Aí ele fala... tereis santa convocação. Aí no 7º dia também, tereis santa convocação. Ou seja, no primeiro dia é feriado e no último dia é feriado. Então tem semana que tinha 2 sábados. Tinha o sábado cerimonial e tinha um sábado da semana. Por isso que não entenderam a morte de Jesus. Falaram que ele morreu na sexta e restou no domingo. Porque esqueceram desse detalhe. Dos sábados cerimoniais. Ok? Meio difícil de entender? Quer que explique mais alguma coisa? Aí ele vem e fala, guardai, pois, a festa dos pães ázimos, da festa sem fermento, porque naquele mesmo dia tirarei o vosso exército da terra do Egito, pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Aí não vou ler de novo aqui que ele está repetindo, Aí ele vai repetir, primeiro dia, aí tira o fermento, aí ele está repetindo para o povo, ok? Aí eu só vou ler o 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. O Senhor vai passar, ele viu o sangue, ele passa, não viu, ele... Mas o destruidor é ele? Aí, aqui na versão, parece que não, mas é Jesus que entra. E destrói. Ele mata. Você lembra da batalha de... Senaqueribe, que matou 180 mil. Foi Jesus que matou. O anjo do Senhor. Quem era o anjo do Senhor no Antigo Testamento? Foi Jesus. Entendeu? Então, geralmente, se você vê no Apocalipse, quando a gente começar a estudar o Apocalipse, a questão do milênio, é igual eu te falei, em Ezequiel e Zacarias, Malaquias também fala uma parte. Jesus vai vir pela retaguarda, como se tivesse tudo acontecendo, é como se o Espírito do Senhor, como se tivesse o anjo do Senhor vindo e matando as pessoas por trás. É difícil de te explicar agora, teria que ter os textos. Mas é como se Jesus executando o juízo, várias vezes. Você lembra que Davi, por exemplo, quando Davi estava sofrendo aquelas pragas lá com desobediência, o anjo estava vindo, aí Deus manda escolher que tipo de juízo queria que fosse sobre ele, sobre o povo, a nação, e ele escolheu. O anjo foi lá e começou a matar. É melhor eu ficar na mão dos deuses vivos do que na mão do inimigo. Foi lá e até parou. Aí Deus mandou parar. Aquele anjo ali também é Jesus. É porque teria que ser um estudo só para isso, para mostrar a questão de manifestação de Jesus no Antigo Testamento. A gente pode fazer esse estudo. Que aí fica mais fácil, a gente só trabalha com essa questão. Onde tem a manifestação, a gente destrincha e mostra através de outros versos que ali é Jesus. No verso em si, às vezes você não consegue ter o discernimento. Porque eu dependo de mais versos. Porque você vê que complementam. Então, algum verso eu não consigo. Por exemplo, para me saber da Páscoa, eu tenho que ir em Deuteronômio. Para me saber da Páscoa, eu tenho que ir em Deuteronômio, tenho que ir em Números, tenho que ir em Levítico e em Êxodo. São 4 textos que eu teria que ler que se parecem com esse que eu estou lendo aqui. Todos eles me acrescentam alguma coisa. Não tem como eu ler para vocês. Não tem como eu ler os 4 aqui. Nós vamos ficar 2 horas lendo os 4. Porque eles parecem ser o mesmo. Mas ele me acrescenta alguma coisa a mais. Um detalhe em que eu vou precisar lá na frente. Mas eu não quis fazer isso agora. Porque quando aparecer o detalhe, eu relato para vocês fazendo a ligação com esse texto. Aí eu acho que já é o suficiente. Mas se eu fosse ficar só na questão de o que eu tenho que saber da Páscoa,
que Deus instituiu no Egito, eu tenho que ler os 4 textos. Eu tenho que ler Números, eu tenho que ler Deuteronômio, eu tenho que ler Levítico e tenho que ler Êxodo. Levítico 23, Êxodo 12, Números 26, Deuteronômio não lembro agora. Mas assim, quando Jesus entrava para matar, como é que é? É uma espada? Espada. Vai cortando a cabeça Aí não tem como eu te dizer. Aí não tem como eu te dizer. Aí a Bíblia não mostra. Aí a Bíblia não mostra. Você arrancou o pedaço, cortou, e furou, enfiou. Você simplesmente tirou o fôlego de vida. A espada, isso. A espada pode ser espiritual. Tira o fôlego de vida. Não dá sofrimento, né? Porque Jesus também não vai torturar ninguém, né? Não dá sofrimento. Então, mas não tem como. Não tem como eu te dizer o que aconteceu. Eu sei, essa palavra aí, essa questão é interessante, o fôlego de vida. Então veja que não tem como a gente destrinchar completo se não destrinchar os 4 textos. Como eu estou falando, tem os detalhes, tem, mas aí quando a gente for caminhando até o tabernáculo, nós vamos pincelar esses textos. Tanto Deuteronômio, que eu vou falar muito sobre ele em Números. Aí eu vou mostrar para vocês. Lembra lá que eu falei que, aqui completou, lá não tinha isso. Beleza? Dá para ficar assim? Então vamos lá. Então ele fala, então direis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Livrou. Jesus nos livra da ira vindoura. Uma coisa que a gente tem que saber, diferenciar entre tribulação e ira. Aprenda isso, na Bíblia, ira é uma coisa, ira está derramando juízo, ira está matando. Tribulação, o povo de Deus está na tribulação. Qual era a tribulação do povo no Egito? A escravidão. Nos últimos dias eles foram chicoteados, atormentados, as cargas aumentaram, o trabalho aumentou, por isso que Deus escutou. Eles estavam desesperados. Então eles estavam em uma tribulação, mas Deus livrou da ira. Que ira? Através do sangue eles foram livrados ou libertos da ira. Hoje, através do sangue, eles nos livram da ira vindoura. Qual é a ira vindoura? É o derramar das taças no Apocalipse. É a partir ali da questão do meio da tribulação para frente, onde vai arrochar mais ainda. Ali vai ter um grupo que vai ser guardado, protegido, guardado na tribulação. E quando chegar a hora de derramar as taças, o povo subiu. As taças começam a ser derramadas. Enquanto a gente está recebendo galardão, as taças estão sendo derramadas. Livrou da ira vindoura, não da tribulação. Então é isso que aconteceu no Egito. Aí a Páscoa está nos remetendo a isso, porque é o sangue do Cordeiro que libertou o povo. O sangue de Jesus nos liberta hoje. Então vamos lá. Vamos ver se a gente sai daqui. Vamos ver se eu consigo fechar ele. Levítico 23, de 1 a 8, ele está falando justamente da instituição da Páscoa, ligando com asmos. Mais ou menos o que eu li agora aí. Por isso que eu te falei que eu preciso desses textos. Tem um detalhezinho aí, mas não vai fazer falta agora não. Vamos ver se a gente adianta um pouco. Mas, Paulo entendeu a lei. Lembra que Paulo era doutor da lei? Paulo entendeu então a lei. O que acontece? Paulo em 1 Coríntios 5, 7 a 8, ele fala que Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então Paulo ligou, ele entendeu que Cristo é um Cordeiro. Porque ele entendeu as festas. Então ele disse, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual, que morreu na Páscoa. Mas Jesus morreu na Páscoa. Paulo estava pensando na lei, mas Jesus morreu na Páscoa mesmo. Para Paulo, Jesus já tinha morrido na Páscoa. Então Paulo ligou Jesus com essa Páscoa, mas ele estava ligando com a lei. Porque ele falou Cordeiro Pascual, Cristo. Então ele ligou o Cordeiro da Páscoa dos judeus com o Cristo, que era o Cordeiro que morreu na Páscoa. Porque ele morreu no dia 14, do mesmo jeito do Cordeiro do passado. Aí 1 de Pedro, vamos lá, 1 de Pedro, vamos ler. 1 de Pedro 1,18. 1 de Pedro 1,18. Alguém tem dúvida daquele texto ali, do Cordeiro Pascual? Não, né? Já deparamos com ele aí para frente um pouco. Quer dizer, atrás um pouco. Só do destruidor, né? É isso aí, nós vamos fazer um estudo sobre o destruidor. 18, 20. Jesus fazendo isso. Ah, você imagina. Quem é que vai destruir as pessoas no Armagedon? O que vai acontecer no Armagedon, na vinda dele? O que vai acontecer? O povo vai se matar, vai apodrecer os olhos, a boca, vai ser levado pedrada. Quem está fazendo isso? Jesus.
É o juízo. Ele está avisando a gente. Se Deus não... É porque as pessoas aprenderam que Jesus é amor, é bonzinho e não faz mal para ninguém. É o julgamento. Olha só. Ele está fazendo mal para a pessoa que está sendo acometida do juiz naquele momento. Que mal que ele está fazendo para ela? Me diga qual o mal que ele está fazendo para ela. O que nós estamos fazendo aqui? Estudando a palavra. Aí vou usar o seu nome. Não, vou usar não, vai ficar gravado. Joaninha. Sai daí de onde você está, Joaninha. Aí a Joaninha continua onde está. Sai daí, Joaninha. Aí ele estende a mão, a Joaninha vem. Aí, ô, Joaninha, valeu. Você agora é minha. Aí a Joaninha volta para lá de novo. Sai daí de novo, Joaninha. Aí ele começa. Joaninha, se você não sair daí, você vai morrer. É igualzinho o pai fala com o filho. Menino, você vai levar um choque. Menino, você vai levar um choque. Pergunta aquele ali o que eu fiz com ele um dia. Você vai queimar no forno. Você vai queimar no forno. Não passa aí, você vai queimar no forno. Tu! Pá! Sapegou, queimou o braço lá no forno. Deus faz do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Está avisando. Nós temos 2000 anos de aviso para nós, os gentios. 2000 anos do tempo dos gentios. Todo mundo que já passou nessa terra foi avisado. Nós hoje estamos sendo avisados. Que se você não servir ele, você vai para o inferno. É duro isso. Isso não tem crédito na internet, não tem crédito em lugar nenhum. Você vai para o inferno se você não servir ele. Mas quem é que está indo para o inferno? Quem está mandando ir para o inferno? É ele que está mandando? É você que está indo. Porque ele está te avisando. Ele está falando, sai daí, Joaninha. E você não sai. Sai daí, Joaninha. Romanos capítulo 1 todinho. Quando fala, não dá para falar. É complicado. O que acontece? Ele fala e vira as costas. Ele chama. Aí ele pega e vira. Aí quando acontecer, aí morreu sem ele. Aí o que vai acontecer? Vai para onde? Mas foi ele que quis? Não. A Bíblia diz que o inferno, o mundo dos mortos, o inferno, o lago de fogo, foi preparado para o diabo e seus anjos. Não para o homem. E o que o homem quer fazer lá? Foi Deus que quis ele ir para lá? Não. Mas lá está dizendo no trono branco que vão para lá. Os que não estavam escritos nos livros da vida vão ser lançados no lago de fogo, para sempre, com ranger de dente e choro. É eu que estou inventando? Está no Apocalipse 21. Apocalipse 21. Todinho fala do trono branco. Então, gente, eu sei que é difícil. É por isso que eu falo. Jesus é amor? Sim. Beleza? Jesus é justiça? Jesus é mentiroso? Não. Ele é homem? Não, mas homem igual nós, carne agora. Não. Agora não, agora ele está em carne incorruptível. Mas Jesus é homem como nós, agora? Não. Agora não. Então veja, ele fala que ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele não é homem e nem filho do homem para que minta. Tudo. Aí Isaías 46, 9 e 10, todo o meu propósito, tudo que eu quero vai cumprir. Com você ou sem você? Comigo ou sem mim? Com ela ou sem ela? Tudo vai cumprir. Então ele quer que todos aqui estejam dentro do propósito. Todos. Mas quantos querem estar dentro do propósito? Entendem a aliança errada. A nova aliança é da graça, é pela graça. Sim, é pela graça. Glória a Deus pela graça. Mas não é de graça. Eu entrei na aliança, entrei no casamento. Está vendo que nós estudamos casamento? Eu entrei no novo casamento, eu estou sendo preparada como noiva. Eu sou noiva, você é noiva, todos somos noiva. Estamos sendo preparados para casar. Lembra que temos que chegar sem mácula, sem ruga, sem pecado para casar? Vestes brancas, sem mancha, tem que estar limpa. Por isso que a gente tem que estar se limpando. Sujou a roupa. Todo mundo suja, quem não suja? Sujou a roupa, sei lá. Sabãozinho do lavandeiro, de Jesus, lavou. Mas aí, na hora que você morrer e Jesus não voltou, é como se ele estivesse vindo para você, porque você não pode fazer mais nada.
Então você tem que estar naquela hora da sua morte limpo para ser noivo. Se nós vivemos a última semana agora na correria, nós vamos pagar o preço, tem pá. Vamos ter que permanecer com a roupa limpa, debaixo de pancada, mas vamos ter que com ela limpa, para poder então ser arrebatado aqueles que ficarem vivos. Então veja, Jesus está avisando, o juiz está chegando. É igual agora, o juiz está chegando, ninguém quer estudar. O juiz está chegando, ninguém quer orar. O juiz está chegando, eu quero lá saber de ir para a igreja. O juiz está chegando, eu quero lá saber de estudar, moço. Você começa a falar de Deus, a pessoa enfada. Aí começa. E virar os olhos. E abrir a boca. Aí, na hora que chegar o dia do juiz, lembra que nós falamos no estudo anterior, 2 para trás, que as pessoas vão ser envergonhadas? Quem estará envergonhando as pessoas nesse dia? Quem? Jesus. Ah, mas Jesus envergonha alguém? Você não. Mas por que está sendo envergonhada? A culpa é de Jesus? Não. A culpa é das pessoas que se deixou ser envergonhadas. Por quê? Não cumpriu o que ele está falando. A nova aliança tem regras. Você entra se quiser. Ninguém aqui é obrigado a estar aqui, ninguém aqui é obrigado a estar ouvindo. Ninguém aqui é obrigado a entrar na aliança. Mas você entrou, agora você tem que buscar. Eu sei que é difícil para muitos. Ninguém é igual a ninguém. A gente tem que lutar, se ajudar um ao outro. Meu irmão, não dou conta, eu tenho um problema nessa área, me ajuda. Meu irmão, eu não consigo caminhar sozinho, eu preciso de ajuda. Ora por mim. Eu tenho como ligar para você? Socorro. Eu não consigo largar isso, eu não consigo fazer isso. Por isso que nós estamos juntos, para ajudar. Eu vi você falando sobre isso, eu vi um pastor falando assim, que o maior perigo hoje nosso, ele falou assim, que quando nós estamos no mundo, lá fora, né, fazendo tudo que o inimigo gosta, aí a gente tem o socorro de Deus. Mas ele disse que o pior do crente é quando ele está dentro da igreja, que ele conhece a palavra e não obedece. Ele diz que esses aí são o que o diabo mais tem força sobre essas pessoas. Diz que estão dentro da igreja? Sim, eu estou na igreja, né? Eu tenho que... Mas aí eu sou falha, tudo, mas eu sei que é tipo errado eu te enganar, fazer alguma coisa. Aí esse pastor falando assim que é pior para a gente, o diabo tem mais força na vida dessas pessoas do que as que estão lá fora. Isso é verdadeiro? Mas sabe por quê? Sabe como é que chama isso? Hipocrisia. Deus odeia isso. Ele não deixa de não ser uma mistura. Porque, por exemplo, eu estou dentro de um local, quer seja igreja ou qualquer outro local, e digo que sou crente, que sou evangélico, que sou cristão. Mas aí eu não consigo passar para as pessoas através do meu testemunho que é aquilo. Então Deus abomina isso. Deus, nós lemos de Zacarias esses dias, Deus odeia essa questão da pessoa falar, eu faço isso, eu faço aquilo, e lembra de ajudar a cara de pau? Voltou, mas voltou na cara de pau. Por quê? Não reconhece os erros, não reconhece os pecados e continua dizendo que é. Bate os pés que é, porque é. Essas pessoas têm que tomar muito cuidado. Essas são as virgens nércias que vão estar dormindo na hora da chamada, que não tem azeite. Ele parece ter sepulcros caiados, mas não tem azeite. Então você pensa que é. Por isso que Jesus é o que esquadrinha o coração. Nós humanos olhamos, mas nós não conseguimos ver o coração. Eu não sei o que o Lucas está pensando nesse momento. O Thaí está demorando demais, tem que ir embora. Será que ele está pensando nisso? Eu não tenho como olhar o coração dele. Eu estou cansado, quero ir embora. Quem está vendo isso? Jesus, eu não vejo. Mas veja, então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente pensa, a gente se torna hipócritas quando a gente fala para fazer e não faz. É difícil. Você pensa que é fácil para mim também? Você pensa que eu e ela de vez em quando não discute? É claro. Você pensa que eu não olho para a cara feia para ela de vez em quando, ela também olha para mim? Claro. Mas a gente tem que saber resolver os problemas, olha, viu? Tem que saber resolver os problemas. Aí, tá vendo? Tem que saber resolver os problemas para poder consertar.
Para poder a gente não ficar no pecado. Por isso que a palavra de Deus diz, não deixai o sol se pôr sobre a ira, para que ela não enraize em seu coração. Então, Deus está olhando o coração da gente, a gente não presta atenção, a gente pensa que ninguém está vendo. É igual os cristãos que viajam, não levam Bíblia, beleza, está no celular, né, para não dar bagagem, tudo bem, hoje tem um celular. Mas não levam Bíblia, às vezes nem tem aplicativo no celular e descansam, tiram férias de Deus. E ele põe o pé na rodoviária assim, ou no aeroporto. Tem ninguém que eu conheço aqui, né? Posso fazer o que eu quiser. E faz um monte de coisa, gente, que um cristão não faz, ou não deveria fazer. E ele faz, porque está longe de casa. Há muitos anos atrás, não sei se uns 7, 8, até falei isso uma vez aí. Teve um congresso de pastores, onde eles alugaram um hotel inteiro. Foi o hotel quase que enricou junto com a companhia de TV, porque foi o que mais vendeu canais de pornografia no hotel. Quem não viu? Então, eles ficaram vendo pornografia, porque as mulheres não estavam, era congresso de homens, não tinha mulher. Aí os pastores, bom, eu não posso sair procurar uma prostituta, né, porque vão me pegar, né, vão me ver. Então, estou escondido dentro do quarto, ninguém está vendo. Aí vazou do hotel, porque tinha que passar a liberação dos canais pela entrada do hotel, porque não era liberado, porque foi o primeiro pedido que eles fizeram, os canais não é para ser liberado. Mas, libera o canal aí e tal. Beleza? Mas é assim, não há nada escondido diante de Deus. Tudo é patente aos seus olhos. Mas vamos voltar aqui. Então veja, obediência, é difícil para todo mundo, mas nós temos que buscar. Mesmo se eu sou fraco, eu levanto rapidamente, peço socorro e prossigo. Porque se o dia que eu morrer e estiver em pecado, não é eu, Altair, que está dizendo. É a Bíblia. É Jesus, ele não é mau. Ele está me avisando, ele está avisando você, ele está avisando todo mundo o que ele vai fazer. É por isso que nós estamos estudando. Porque quando a gente chegar no Apocalipse, que eu falar para você assim, Fausta, quando você cair nessa semana aqui, os santos vão estar profetizando, vai sair fogo da boca deles. Aí você, fogo? Não, a palavra. Aí você vai falar, poxa, então é a tribulação, eu estou dentro dela, então eu tenho que dar mais testemunho ainda. Agora que eu vou lutar mesmo, agora eu não abro mão para ninguém. Mas como é que você vai saber se você não estudar a palavra? Vamos lá. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, vou fazer só a ligação na ceia aqui para a gente parar. Aí, quando for na próxima aula, eu vou emendar um pedacinho do ázimos, porque já falei um pouco sobre ele, que é pão sem fermento, que significa Jesus morrendo, e quando ele ressuscita, ele morreu sem pecado. Lembra de João 1, 29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi o Cordeiro sem pecado, sem mácula, perfeito, o da lei e Jesus lá. Então, o pão ázimo significa sem fermento. Quando eles comiam o pão, aquela massa assim, seca, né? Porque o pão sem fermento ele é meio seco, uma bolacha, né? Então, eles lembravam que era sem fermento, para lembrar que não era muito gostoso. Porque o pão sem fermento ele não é gostoso, não. Ele parece aquele pão sírio, né? Aquele não é tão gostoso. Bom, eu acho, né? Se alguém gosta, nada contra. Mas eu não acho tão gostoso. Então, quando eles comiam o pão, pensavam o quê? Não posso pecar. Esse pão é sem fermento. Esse pão é sem fermento. Então, eu não posso pecar. Eu não posso pecar. As ervas amargas, a escravidão. Mas Deus livrou pelo sangue. O sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus. Vamos só fazer a ligação da instituição da ceia para a gente fechar aqui, então. Depois a gente continua. Já avançou de novo. A gente tem que tirar um dia para amanhecer o dia falando. Quem quiser, nós fica falando. Dá intervalo para a voz não acabar, dá um intervalo de uns 15 minutos e começa de novo. Vai lá, 1 Coríntios, para fechar, então vamos fechar aqui. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11. Todo mundo conhece esse texto, né? Na ceia, todas as igrejas leem esse texto também. 11, 23. Vou ler aqui do 23, não vou ler aqui para cima não, porque senão dá problema. Ninguém lê aqui, ó. Porque na verdade a instituição da ceia aqui, Paulo ensinando a ministrar a ceia, ele está chamando a atenção do povo, né? Que estava fazendo mal feito.
É por isso que a igreja só lê aqui, ó. Porque lá ele estava pagando sábado. Então é por isso que começa aqui. É verdade. Depois a gente, 11h23. depois a gente trabalha lá para cima qualquer hora aí, quando a gente for falar dos dons espirituais, a gente entra aqui. Beleza? Agora não, porque não vai dar tempo não. Então o Paulo fala, porque eu recebi do Senhor, o que ele recebeu do Senhor? Vamos lá. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Está pagando o sábado para ele. Eu recebi do Senhor e ensinei vocês. Também ensinei vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Na noite que foi traído. Jesus, na terça-feira, quando virou a noite, ele executou a ceia. Dia 14. Lembra que o dia começa às 18 horas? Virou a noite, ele executou a ceia. Na noite que foi traído, aí ele estava fazendo a ceia dele antecipada. Por quê? Porque senão na cruz não tinha como ele ensinar a fazer a ceia, né? Me desce aqui da cruz que eu tenho que ensinar a fazer a ceia. Não, então no início do dia 14, ele antecipa a ceia dele. Por quê? Porque ele é o cordeiro que vai morrer. Então ele antecipa a ceia dele. Beleza? Mas que ceia? Mudou o sacerdote, mudou a lei. Hoje nós estamos segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdócio superior, Jesus. Nós não estamos pelo sacerdócio levítico. Por isso que Jesus mudou a instituição da Páscoa. Senão ele não poderia ter mudado. Mas ele não era da tribo de Levi, ele não podia. Por isso que ele se tornou conforme a ordem de Melquisedeque, sacerdote eterno. Senão ele não poderia mudar a lei. Ele mudou a lei da Páscoa. Está mudando. Vamos lá. Na noite foi traído, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Corpo. O que ele estava partindo? Por quê? Porque ele era um cordeiro, ele ia partir um cordeiro ali? Não, porque ele estava mudando a lei. Aquele cordeiro viraria o quê? O pão. O cordeiro era o corpo de Jesus, era o próprio Jesus, o cordeiro. Só que agora na nova aliança, o pão representa o corpo, o próprio Jesus, que estava sendo partido. Por que partido? Pelas pisaduras, fomos sarados, ele foi triturado ali, moído. Isaías 53, nós íamos ler, mas não sei se dá tempo não. Entendeu? Então ele está sendo rasgado. Aí ele fala, tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. O que foi dito no Egito, enquanto o povo estava na lei, fazer isto em memória da saída, do que aconteceu, da libertação, pelo sangue, pelo cordeiro, tal, foi liberto de lá. Fazer isso toda vez que vocês fizerem a Páscoa, vocês estão lembrando da saída do Egito, da libertação do Egito. Agora Jesus está falando, tomai e comei. Partir, aí ele fala para partir o pão, por quê? Quando você fizer isso, você está fazendo o quê? Você está lembrando da minha morte, que eu fui rasgado. Mas agora eu sou o pão. Por quê? Lembra que Jesus é o trigo? Nas festas ele vai ser o trigo, ele vai ser o pão, ele vai ser a uva. E vamos caminhando, depois vocês vão saber mais. Então veja, aí Jesus era o trigo que fez a massa para virar pão. Por isso que ele é o pão. Na próxima aula vocês vão saber, no próximo estudo. Vamos lá. Então ele foi traído, aí tomou o pão, partiu entre vós e é a memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então você pegava o pão, partia o pão e comia, era em memória dele. Você estava, lembra dos primeiros estudos? Nós estamos introjetando, colocando para dentro Cristo. Quando eu como, eu participo da ceia, eu coloco Cristo para dentro de mim. Por isso que Jesus falou para os discípulos lá, que tinha que comer do corpo dele e beber, e comer do corpo dele, os discípulos, um bocado de gente saiu voado, falou, eu ia virar canibal, beber o sangue, comer a carne. Ele falou, vem, vocês têm que comer a minha carne e beber meu sangue. A maioria do povo foi embora, só ficou os discípulos, porque pensaram que ele era canibal. Mas ele estava ali apontando para isso aqui. Aí agora ele explica, o pão é meu corpo, o cálice com suco é representação do meu sangue. Então, quando você come e bebe, você está me colocando para dentro de você. Como? Por isso que o Espírito Santo habita em você. Por isso que você se torna um tabernáculo ambulante. Jesus era um tabernáculo ambulante. Ele tinha o Espírito de Deus nele. Então, hoje nós somos tabernáculos ambulantes. Temos Deus habitando em nós. E para relembrar isso, como é que fazemos em memorial? Ceiamos. Então, a ceia é obrigatória?
Ela é uma ordenança, a Bíblia diz que ela é uma ordenança. Nós temos que fazer a ceia, porque ela é uma ordenança. Porque ela representa a comunhão. Ela é um memorial onde nós relembramos a morte de Cristo na cruz, onde o sangue foi derramado. Onde o sangue foi derramado na cruz. Sangue por nós. E aí a gente quando come e bebe, ó. Por isso que nós temos que ter um processo para chegar aí. Lembra quando eu falei no início do batismo da Isabelle? Que é interessante a gente meditar e depois mais à frente trabalhar isso? Porque é interessante. Porque nós aqui hoje somos uma igreja, nós estamos em comunhão, porque estamos de um comum acordo. Vocês estão aceitando o que eu estou falando ou não? Sim. Se não tiver, tem que falar agora. Entendeu? Então, se nós estamos de um comum acordo, nós estamos em comunhão. Nós estamos o tempo todo falando de arrependimento, em todos os estudos, falando de arrependimento, menos que embutido estamos falando. Falamos de céu, falamos de inferno, falamos de reino, falamos de reino milenar, de tudo isso nós estamos falando. Falamos de escolhas o tempo todo. Para quê? Para nós chegarmos no objetivo de aumentarmos a comunhão com Deus. E a partir desse momento, nós então colocamos ele para dentro. Ah, tá aí, então eu por exemplo, estou sem participar de ceia, então eu não tenho comunhão com Deus? Não, não é bem assim. Eu tenho. Mas Altair, você está dizendo que é obrigatória a ceia? Sim, ela é uma ordenança. A ordenança significa uma ordem realmente instituída pelo novo sacerdote da nova aliança. Porque isso mostra a comunhão do povo. É por isso que eu falei, se a gente programar e organizar, nós podemos sim fazer uma ceia, tranquilamente. Desde que você esteja consciente do porquê você está participando daquele momento. Entendeu? Então veja, alguém entendeu a mudança? Agora a nossa Páscoa é o quê? O que é a nossa Páscoa? A ceia do Senhor. Relembrando a morte de Cristo. E relembrando a retirada das nossas vidas, ou seja, nos livrando da morte eterna, nos trazendo para a vida. O sangue dele hoje nos traz para a vida. Então o sangue dele nos libertou do Egito. Que Egito? O mundo. O mundo no jaz do maligno. O Egito lá representava o mundo. O faraó representa Satanás. Então, através do sangue, há uma libertação do mundo, do Egito. A mesma coisa. Só simplesmente, em vez do cordeiro agora, o próprio Cristo pagou o preço, um único sacrifício. Por isso nós estamos estudando agora essa série, que haveria uma necessidade do povo cumprir todo ano o mesmo ciclo. Todo ano o mesmo ciclo. Todo ano a Páscoa, ázimos, primícias, pentecostes, trombeta, expiação e tabernáculo. Porque era um ciclo baseado nas colheitas. Então veja, a plantação você tem todo um processo. Preparar a terra, adubar, plantar, regar, tirar as pragas, pau, colher. Aí preparar para a segunda colheita, que é da festa dos tabernáculos, tem a segunda colheita, que é a última colheita do ano, que é da chuva temporânea, da chuva serôdia. Então veja, Deus então encaixou perfeitamente esse ciclo na agricultura do povo. Por quê? Não se repete o ciclo agrícola todo ano? Por isso que Deus mandou ele guardar o 7º ano para descansar a terra. Mas ele estava pensando só na terra? Não, ele estava pensando no seguinte, no milênio. Porque um ciclo de trabalho nosso nessa terra de 6.000 anos, nós teríamos os 1.000 anos de descanso, que é o milênio. Então, o ciclo já está remetendo para frente. Então, veja, nós vamos estudar esse ciclo. Por que o ciclo não era só uma vez? Porque o cordeiro não tirava o pecado. O cordeiro que eles matavam na Páscoa e usavam o sangue, o que acontecia? Ele cobria o pecado. Por quê? Porque não era definitivo. O que acontecia? No ano que vem tinha que fazer tudo de novo. Sacrifício, pecado, pá. Mas o nosso cordeiro morreu uma única vez. Um único sacrifício perfeito. Única vez. E através dessa morte dele, hoje nós conseguimos sair do mundo, da morte para a vida. Por isso ele mudou essa regra. Agora é em comunhão, através do corpo dele, introjetado em nós, morando em nós, nós conseguimos vencer o mundo. Então nós temos que fazer esse memorial, para relembrar isso. Não tem erva amarga,
ok? Mas você olha para trás que teve dor e sofrimento. Mas nós podemos olhar que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele só não está mostrando no memorial sofrimento nosso, mas ele está mostrando o sofrimento de Cristo, que padeceu por nós, sentiu dor, suou sangue. Pensa na dor. Viu? Ok? Então eu vou parar aqui, ó. Vou parar aqui mesmo. Ok? Aí daqui a gente passa para finalzinho do asno e pula para primícias. Aí vocês vão saber, a festa das primícias é justamente quando o trigo é apresentado e ele vira massa nas 49 semanas para ser apresentado como 2 pães no Pentecostes. Quem são os 2 pães? Vou dar um spoiler. As 2 casas, os 2 reinos que dividiram. Quem? Só que agora, por causa da entrada dos gentios, agora é judeus e gentios. Israel e Judá, judeus e gentios na aliança. São os 2 pães que vão ser apresentados no próximo estudo. Somos nós também. Aí nós começamos a entrar aqui dentro e nós vamos mostrar onde nós estamos, no tempo. Na outra dá para a gente mostrar. Beleza? Vamos colocar de pé aí, porque cresceu um pouco de novo. Cresceu um pouco de novo. Então vamos orar. Pedir a Deus